Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Glória ao nosso Deus. Temos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, de aprender um pouquinho mais, e é uma benção. Nós vamos meditar em João capítulo 13. Imagina a lição que Jesus transmitiu aos seus discípulos, o registro conhecido de todos, a Bíblia Sagrada nas mãos da sociedade, judeus, gentios, cristãos, não cristãos, todos conhecem isto, e é um orgulho desgraçado que se aposta das pessoas. Os ricos, os donos da grana, os donos do dinheiro, os donos das posições, eu até admito que eles tenham um rei na barriga e sejam assim. Mas um infeliz de um pastor, um infeliz de um evangélico, que veio da lona, da cinza, liso, não tinha nada, não tem nada, uma vida pregressa que às vezes ele mesmo não quer tocar no assunto por ser vergonhoso, aí assume uma posição e fica todo não me trisque, todo não me toque. Sinceridade, Deus é muito bom, porque eu acho que a maioria é digna de morte. Como o Senhor veio para trazer a vida, para dar vida, suporta esta bagunça aí, esta cambada de orgulhosos. Mas o exemplo foi dado por Jesus. João 13, de 1 a 15. O texto é longo, mas é necessário. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas depois o saberás. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, assim como eu fiz,
façais vós também. Existem algumas igrejas ou seitas, existem a cerimônia do lava-pé. Existem uns que querem ser humilde e faz o lava-pé. O sujeito vai, chega lá na festa, lá tal, um sapato cromo alemão, meia finíssima e tal, fica até possivelmente até com reserva de molhar os seus pés naquela água e naquela bacia, naquela coisa que ele não conhece a origem. Mas é uma cerimônia do lava-pé, porque está aqui em João 13, eu vos dei o exemplo. Jesus não mandou ninguém sair por aí com a toalha no ombro, uma bacia na mão, lavando os pés de quem quer que seja. O Senhor Jesus deu uma lição de humildade, ele ensinou a humildade, não foi asepsia. Jesus ensinou humildade. No tempo dele, no costume do seu povo, a boa recepção, a boa hospedagem, a boa acolhida no lar era oferecer água para lavar os pés. Oferecer água para lavar os pés. E nas casas que tinha criados, o criado vir e fazer o serviço, lavar os pés do hóspede. Olha como era o costume, como eles andavam geralmente a pé, estradas empoeiradas. Muitos deles iam descalço, com as alpargatas na mão. Muitos deles iam descalço, por causa da areia solta e tal. O costume, a boa hospedagem, a boa hospitalidade era receber essas pessoas, oferecer água para os pés e, na casa que tinha criado, mandar um criado fazer esta asepsia. Lavar os pés das pessoas. O Senhor Jesus não instituiu uma cerimônia de lava-pé. A igreja primitiva não usou essa cerimônia de lava-pé. Cada um poderia fazer isso no seu lar, mediante o seu entendimento, mediante o seu hóspede e mediante a conveniência, a necessidade. Uma pessoa que vinha de longe, mas não tinha andado a pé, não precisaria nem mesmo lavar os pés. Agora, a palavra de Deus está em nossas mãos. É um privilégio, é um benefício, é um tesouro de Deus nas nossas mãos, para nos ensinar. A lição de Jesus aqui para os seus discípulos era uma lição de humildade e não de obrigatoriedade de lavar os pés de quem visitasse a nossa casa ou a nossa igreja. Desde o começo da história da igreja que tem desvios de conduta, alguns por ignorância, alguns ignoram, outros é safadeza mesmo, é babaquice. Mas existe muita ignorância em relação aos textos. Existe a associação da ignorância em relação aos textos com a associação da ignorância em relação aos costumes. Então, aqui era uma festa, uma solenidade extremamente importante e ninguém deveria estar ali sem se sentir confortável, o que não era confortável para nenhum judeu chegar ali com os pés sujos, suados da caminhada. À medida que o sujeito suava, o pó subia nas suas pernas molhadas de suor. Não era confortável, não era bem-vindo, não era sábio tomar parte da festa da Páscoa com os pés sujos, com os pés sem lavar. É muito provável que aqueles discípulos todos tivessem lavado os pés antes. Agora, este gesto de Jesus foi depois da ceia. O versículo 2 diz que, acabada a ceia,
tendo o diabo posto no coração do Iscariotes, do Judas Iscariotes, de trair o mestre, Jesus, sabendo que estava terminando, tinha chegado o momento e o Pai tinha depositado tudo em suas mãos, levantou-se da ceia. Não tinha ninguém com os pés sujos. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomou a toalha e a bacia. Então a lição do Senhor Jesus é uma lição de humildade, não a liturgia. Eu gosto, meus amados irmãos, de ensinar. Eu aprendi e eu louvo a Deus porque Deus me deu a graça para aprender e ensinar incansavelmente. Não sei até onde eu vou, mas onde eu passo eu vou ensinando, porque aprendi. No versículo 6 diz que aproximando-se de Simão Pedro, Simão falava pelos poros. Quando Jesus aproximou-se do Simão, ele já estava observando tudo ali. Quando chegou e disse: a sua intenção, Senhor, é lavar meus pés? Jeito nenhum. De jeito nenhum. Nunca me lavarás os pés. Não vai lavar meus pés. Aí Jesus disse: se eu não lavar teus pés, tu está fora. Se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Não tens parte comigo. Está fora. Aí o Simão apavorou-se. Não, Senhor, então lava meus pés, lava minhas mãos e lava minha cabeça. De um extremo ao outro. Aí o Senhor Jesus diz: quem está limpo, quem está lavado, não precisa. Vocês estão limpos, nem todos. Já se referia ao sujo, que era o Judas Iscariotes. Vós estáis limpos, mas não todos. João, o evangelista, que é o apóstolo de Jesus Cristo, diz: ele bem sabia quem havia de trair. Por isso é que ele disse: nem todos estáis limpos. Aí depois que lavou os pés, tomou suas vestes, sentou-se. E entenderam? Vocês entenderam? Compreenderam o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor. E dizeis bem, porque eu sou o mestre, eu sou o senhor. Isso aqui era um horror para os judeus ouvir. Até porque os judeus tinham reserva em relação ao eu sou. O judeu dizer eu sou era um risco. Eles evitavam, eles usavam de eufemismos, eles usavam recursos, eles faziam um rodeio para não dizer eu sou. Mas Jesus disse: vocês me chamam de mestre, me chamam de senhor e dizeis bem, porque eu sou. Agora, a lição é agora. Se eu que sou o Senhor, se eu que sou o mestre, lavei vossos pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Não era cerimônia. Isso aqui é humildade, servir. Ser humilde e servir de exemplo. Ser um exemplo de humildade e serviço. Ser um exemplo. Eu estou procurando esses exemplos. Estou procurando. Eu ajudei durante mais de meio século, ensinando na escola bíblica dominical, depois criei a escola teológica, ensinava pelos livros e fui teimando e forçando todas as comportas até me tornar professor de Bíblia. Eu não uso livro texto para dar aula. Eu dou aula pelas Escrituras, pela Bíblia Sagrada. E eu faço isto com muita convicção, com muita consciência, mesmo eu tendo também muita limitação. Mas o que fica feito aqui, o ensino de Jesus, não era litúrgico, era exemplo de vida, exemplo de humildade, era ensinamento para a sua igreja. Se eu sou o Senhor e vos lavei os pés,
Se eu sou o mestre e vos lavei os pés, vocês devem fazer isto. Lavar os pés uns aos outros. Eu vos dei o exemplo. Façam. Agora é com vocês. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Deus abençoe a sua igreja. E agora nós vamos orar por quem tem as coisas. Por quem tem dinheiro, propriedade e ministério. Associar poder econômico. Associar condição de proprietário, senhorio, e associar poder eclesiástico e ser humilde é uma necessidade. Amado Senhor, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, nós estamos em Tua santa presença e agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, continua operando, abençoando, guardando, sustentando, Senhor Jesus, cada vida. Te louvamos pela Tua bondade. Eu te louvo, Senhor, pela Tua grandeza, pela Tua palavra, pelos meus irmãos na igreja. Obrigado, Senhor, pela minha igreja, a Tua igreja, onde Tu me colocaste. Obrigado, meu Senhor, pelos meus amados irmãos, pelos meus alunos e ex-alunos. Obrigado, meu Senhor, pelo ministério no rádio. Obrigado, meu Senhor, pela nossa atuação na Tua igreja. Agora, Pai, suplicamos pelos Teus servos que dirigem a igreja, os Teus servos que dirigem a escola, os Teus servos que foram, Senhor, abençoados também financeiramente. Dá graça e entendimento da palavra, dá, meu Senhor, aos Teus servos a capacidade de receber a palavra santa, guardar no coração e seguir humildemente. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!